Quem aí ficou até tarde com a cabeça fervendo? Aumenta um pouquinho o som do microfone, por favor. É difícil, né? Quando a gente volta no final do dia, a gente fica pensando, será que eu sei tudo que eu precisava? Será que eu estou muito para trás? Será que eu estou na área certa? Será que eu comecei a área nova que eu estava querendo? E aí, o objetivo é esse, tá, gente? Quando a gente idealizou esse evento, o objetivo era que a gente conseguisse, ao longo do dia, abrir a cabeça de vocês para colocar muita informação, para lá no final vocês estarem mais preparados, com mais informações para poder agir e tomar os próximos passos, tá? Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, eu acho que talvez seja a coisa que... eu já venho da área comercial há muitos anos, mas todo mundo que vem conversar comigo fala, cara, preciso aprender tal coisa, preciso de uma dica disso. As pessoas sabem que eu trabalho com vendas há muito tempo. E eu trouxe hoje uma palestra, ela é um pouco técnica, mas para quem já trabalha... Alguém que já trabalha com vendas, já a área comercial mesmo, ou já teve alguma experiência comercial? Levanta mais alto aí só para eu ver. Beleza, mas alguém veio de outras empresas de ramo de vendas? Ou só do próprio negócio de vocês? Você ali, você também trabalhou com vendas, né? Quem mais? Legal. Quando a gente fala de vendas, tem a parte técnica, sim, mas tem muita parte do comportamento, de mentalidade, de organização, de conseguir enxergar uma oportunidade muito legal ali. E isso não se ensina também. E é muito difícil a gente ensinar, às vezes, uma postura. Eu trouxe aqui alguns passos para que eu acredito que, na minha opinião, são passos importantíssimos para a gente ter mais domínio de vendas. Para quem não tem domínio de vendas, tem termos muito simples, mas para a gente conseguir atender todo mundo, eu trouxe para todo mundo estar no mesmo nível. 8 passos para a gente vender mais. Começa com uma pergunta aqui. Quem que aqui já comprou? Só o retorno aqui, o B, que não está, tá? De baixo. Vê se você consegue chegar aqui. Não. Quem aqui já comprou alguma coisa só porque gostou da pessoa que estava vendendo? Você entrou lá na loja, você não queria comprar aquele sapato, aí o vendedor é muito gente boa, você ia comprar uma meia. Aí começou a mostrou o tênis novo que chegou, mostrou uma bermuda, você saiu de lá gastando seu salário todo, né? Acontece ou não? E quem aqui já fechou algum negócio com alguém que depois virou amigo? Boa. E quem que já deixou de comprar alguma coisa só porque não gostou do vendedor? Ou do processo de venda? Todo mundo, né? olha o tanto que o processo de venda e a jornada de compra é completamente influenciada pelo atendimento. Completamente influenciada pelo atendimento. O slide só para trás aí. O próximo, por favor, só para isso. Bom, então é sobre isso que eu vou falar hoje. A gente vai falar sobre comportamento, a gente vai falar sobre técnica e, principalmente, a gente vai falar sobre mentalidade de vendas. Mentalidade do que precisa entender para conseguir converter uma venda. Vou trazer uma coisa aqui. Quem conversou com a Gabi aqui para comprar o ingresso? Levanta alto aí só para eu ver. Quem conversou com a Gabi no nosso time? Boa. A Gabi, ela é o nosso mascote, tá? É o nosso mascote daqui do nosso time de vendas. Ela é parte A, tá? Parte A. Então é o seguinte, deixa eu até voltar aqui. A gente tem um time comercial, a gente tem um time de vendas, um time de estratégia, que ele é todo treinado. Então, quando a gente começa a desenvolver a campanha de lançamento, por exemplo, de um evento como esse, a gente cria estratégias e cria KPIs que a gente tem que atingir ao longo do caminho para poder concluir o processo de vendas. E um deles a gente precisa de um time bem treinado. Então, mais de uma pessoa atendeu todos vocês com o mesmo estilo, com a mesma linguagem, com o mesmo carinho e humanização, padronização, e lembrar no final das contas que todo lead é uma pessoa do outro lado. A gente às vezes recebe ali 50, 30 pessoas que a gente recebe chamando que são números, desculpa. São números e a gente começa a tentar, manda o portfólio, manda um oi, a pessoa não responde. Aquilo é uma pessoa que parou o tempo dela, clicou e interessou no seu negócio. Então é muito importante lembrar que aquele número que te chamou, ele está o maior interessado do mundo de receber o seu contato. Então, a gente vem de uma história que parece que o vendedor é aquele papel chato, insistente, até uma figura muito ruim do vendedor. O cara insistente, o cara que está querendo empurrar uma venda. Mas tem que lembrar que lá na frente, quem clicou no primeiro botão para abrir essa jornada de venda foi o lead. Quando você recebe uma prospectação.
Então, assim, o principal é a gente entender que ele é um ser humano e que dali a gente tem que espremer o máximo possível para entender quais são as dores dele, o que, que ele quer, se ele está no momento de compra e se ele realmente é um potencial cliente para a gente. Primeiro passo, que eu acredito que é um passo fundamental para a gente avançar nas vendas e conseguir vender mais. Tenho certeza que todo mundo que quer vender mais. É um problema de todo mundo vender mais aqui? Só para saber. Beleza. Primeiro passo, definir o momento. É autoconhecimento. Eu trago aqui, ó, se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Não tem outra opção. Ou você está vendendo mais, ou você está crescendo, ou você está caindo. Quando você fala assim, não, eu estou faturando a mesma coisa há 1 ano, 2 anos, você está morrendo, porque seu concorrente está vendendo mais. Então, ou você está crescendo, ou você está morrendo. E quando a gente fala com essa realidade, não tem outra opção. Você quer desistir do seu negócio? Você quer deixar o seu negócio cozinhando por muito tempo? Não quer, porque alguém vai te passar. Então, você tem que te focar no crescimento. Eu trouxe 5 estágios, tá, de um negócio. Primeiro estágio é o início. Todo mundo abre o seu negócio, tem uma ideia, abre o CNPJ, começa a trabalhar com alguém, chama um amigo. Depois você passa para a sobrevivência. Você começa a tentar ganhar alguma coisa, pagar suas contas. Olha lá, pagar as contas. Depois você vai para a sustentabilidade. Que aí você começa, tudo bem, estou ganhando um pouco de dinheiro, está entrando um pouco de cliente, estou conseguindo pagar algumas contas, de vez em quando sobra um pouquinho. Depois você vai, aqui, a maior das partes das empresas param aqui, tá? Depois você vai para o crescimento e, por último, escalabilidade. Né? Então, aqui que você começa a ter resultado. Por quê? Porque, você lembra o Bruno falando ontem que parece que o lucro existe e não existe? Que você tem a sensação que o dinheiro está sobrando no caixa e não está? É a pegadinha daqui. Você acha que está sendo um crescimento, mas, na verdade, é a sustentabilidade. Que vai cair no preço aos pouquinhos e você vai ficando sem dinheiro. Queria que vocês pensassem rapidamente, aí, 1 minuto, qual que é a maturidade de crescimento do negócio de vocês? Em qual etapa dessas daqui vocês estão? E quais que são a opinião? Vocês podem anotar no caderno de vocês, tá? Qual que é o principal motivo para você estar em alguma dessas etapas? Pensa aí. No início, quem começou agora, está começando a descobrir o audiovisual. Quem foi para a sobrevivência. Quem já está começando a ter uma sustentabilidade. Ou quem já está tendo resultados de crescimento. Onde que vocês estão? Onde que está o seu negócio? Anota aí e entende e coloca por que ele está ali. Quais são os principais motivos? Bom, vamos lá. Segundo ponto, na minha opinião, que é o segundo passo para a gente poder vender mais. Entender a jornada de compra. A jornada de compra ela é muito simples. Ela parece muito complexa, mas ela é muito simples. A gente tem aqui um funil de venda. Ele tem esse formato de funil. Que aqui em cima a gente tem potenciais clientes no mercado. E lá embaixo a gente tem possibilidade de fazer uma receita disponível no mercado. Então, tem dinheiro na mesa e tem pessoas querendo comprar. Primeiro canal de aquisição, primeiro topo do funil, a gente fala das oportunidades que estão no mercado. E elas podem vir de vários canais de aquisição. Pode ter indicação, pode ter tráfego pago, pode ter TV, outdoor, feira. Você tem várias possibilidades para você conseguir essas oportunidades. Quando a gente desce um pouquinho o funil e ele vai diminuindo, tá? Em cima a gente tem muita oportunidade, no meio você tem menos e lá embaixo você tem menos ainda. Qual o objetivo do meio do funil? Você conseguiu já atingir um cliente que você tem uma oportunidade. Você vai descer um pouco o nível dele ali do relacionamento, está até escrito errado aqui para mim. E aí você tem que nutrir esse lead. Então você chegou, o lead, ele está interessado no seu trabalho, ele teve um primeiro contato com você e com diversas outras empresas, e você vai começar a nutrir esse lead. Então você vai começar a trazer informação, trazer portfólio, publicar coisa que você tem, e possivelmente ele mesmo vai fazer essa jornada de conteúdo sozinha, no seu Instagram, no seu site, ele vai procurar por você e por outras pessoas também. No terceiro momento é a parte de conversão, é possibilidade de conversão. Então a gente tem aqui decisão de compra, organização e eficiência comercial. Não adianta eu trabalhar muito o meu cliente aqui, tentando fazer ele fechar, porque ele está no momento errado de compra. Então, lá embaixo, quando ele já conhece o seu trabalho, quando você já tem um relacionamento, ele já sabe o que você quer, você já sabe o que ele quer, você já tem uma ideia de precificação, você tem chance de converter. Bom, jornada de compra do cliente. Tem um início e um fim, do início até o fim da compra. Isso aqui para pode variar para qualquer mercado. Pode durar um dia, pode durar 10 minutos, pode ser uma banca de revista, você chega lá e compra na própria banca, pode durar 6 meses, que é o que acontece talvez com a gente, 1 ano, 2 anos negociando um cliente. Bom, primeiro momento, qual que é o primeiro passo da jornada de compra? Ele tem que ter uma dor. Tem que doer em algum lugar no cliente. Aí eu não estou vendendo,
minha loja não passa gente na frente, os meus clientes pedem muita refação, eu tenho muito custo e eu preciso vender mais isso aqui, meu produto, e meu produto é muito caro. Ou seja, seu cliente tem que ter uma dor, preciso ter mais market share, e aí ele tem que ter essa dor, depois ele vai procurar uma solução, ou seja, primeiro ele nem sabe o que tem a dor, depois ele vai procurar a solução, depois ele vai identificar o que o mercado tem para solucionar essa dor dele. E por último, ele vai poder achar um fornecedor que vai suprir essa jornada dele. Então, olha que legal, o passo é muito simples, são 4 passos, uma jornada do cliente, uma jornada de compra. Só que seria muito lindo se fosse assim, né? O cliente acordasse, falava, hoje acordei com a vontade de contratar um fotógrafo, hoje acordei com a vontade de contratar um copywriter, mas não é assim que acontece. Primeiro ele tem que descobrir, ele tem que ter consciência da dor, e ele não tem. Então é o papel nosso, talvez, de trazer, educar, jogar ele no nosso funil, continuar nutrindo novamente, ou ele vai descobrir com um amigo dele, ou vai descobrir aqui, igual vocês. Um colega do lado que fala, cara, você não tem isso na sua empresa? Não, então peraí, tem que contratar. Alguém aqui descobriu que precisava contratar alguma coisa depois que chegou no evento? Algum serviço, algum outro acompanhamento? Bom, então, só que isso aqui é muito bonito, né? Tem uma dor, procurar a solução, identificar o que o mercado oferece, tomar a decisão. Mas, na verdade, a cabeça do nosso cliente é assim. Ele tem que entender com o chefe dele, ele tem, às vezes, a maioria das vezes, ele não é o tomador de decisão, ele tem que entender na rede social se você tem credibilidade ou não, ele tem que ver se tem grana no caixa da empresa dele ou não, ele tem que ver se ele está no momento dele, ele tem que saber se ele tem certeza com o que ele quer. Então, a jornada dele é muito mais confusa e é o nosso papel tentar puxar desses pontos e trazer para a nossa linha para poder avançar. Trouxe também aqui a pirâmide de consciência, que é a mesma coisa que eu expliquei lá atrás, mas aqui eu escrevi. O cliente não sabe que tem um problema para resolver. Depois ele vai descobrir que ele tem esse problema. No final ele vai procurar uma ajuda, vai encontrar um produto no mercado, e aí que ele está pronto para poder comprar. No nosso mercado hoje, a gente tem 97% do mercado, ou seja, até aqui, o mercado não sabe o que precisa, não está pronto para comprar e a gente fica tentando vender. Somente 3% do mercado está pronto para comprar. É aquela pessoa que acordou, levantou, falou, hoje eu quero comprar um tênis branco e vou no shopping e vou comprar. Esse cara está nos 3%. O cara que foi comprar milkshake no shopping e está andando, ele está nos outros 97%. Aí o vendedor tem que chamar, tem que ser engraçado, tem que ser sorridente, tem que ter uma oferta legal, tem que ter uma vitrine legal. Quem aqui já sabe um modelo de Kanban, de CRM, quem já usou aí? Bom, vou explicar aqui para a turma que não conhece, mas para a gente estar no mesmo nível também. Você tem o modelo de Kanban são essas etapas e fases na horizontal. Primeiro você tem o primeiro contato do cliente, né? Então você tem o primeiro passo da jornada. Esse cliente você vai entender e fazer um diagnóstico, se ele realmente precisa do seu produto, se ele sabe o que ele está querendo. Depois, você vai para a qualificação e... O Rafa, saiu aqui para mim, viu? Volta um aí, vê se... Não, mais para frente aí. Aí, pode voltar. Qualificação, proposta e fechamento. Também simples, né? 5 passos simples. Então, o cliente chegou. Tudo bem, cliente? Beleza. Que legal, como é que você chama? O que você quer? Deixa eu entender melhor. Você tem qual empresa? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu negócio? Ah, entendi. Você está ainda olhando, né? Ah, tá. Deixa eu pensar com calma. Ah, entendi. Você tem só R$1.000. Entendi. Você começa a tentar fazer a qualificação. Depois você gera a proposta e vai para o fechamento. Qual que é a grande pegadinha aqui? Você tem muita gente que faz o primeiro contato. Depois, para diagnóstico, você começa a cair a quantidade de pessoas que vai entrar e fazer diagnóstico com você. Qualificação, menos ainda. Proposta, menos ainda, e o fechamento é muito menos. Então, a quantidade de leads que você tem possibilidade de alcançar para fechamento e possibilidade de proposta e fechamento é muito pequena. Isso a gente chama de taxa de conversão. Eu vou trazer aqui uma taxa de conversão, né, que eu considero que é ideal, que ela é saudável, e ela é inversamente proporcional à quantidade de pessoas, tá? Eu tenho muita gente, vou colocar aqui que eu tenho 100 pessoas que me procuraram. A taxa de conversão que funciona para eu ter uma tranquilidade e uma claridade de que aqueles clientes realmente estão fazendo o meu fluxo da maneira que eu construí, é que 10% das pessoas vão gerar um diagnóstico. Então, se eu tenho 10 pessoas me ligando, uma pessoa só
que é o meu cliente ideal e que ele vai virar um diagnóstico. Vou colocar com 100 que fica mais fácil. Tem 10 pessoas para o diagnóstico. Dessas 10 pessoas, só um quarto dessas pessoas vão virar, vão ser qualificadas para ser clientes ideais minhas. Aquele cliente ou não tem dinheiro, ou não está no momento de compra, ou não é o produto que ele precisa. Eu vou diminuindo mais esse fluxo. Depois, somente metade dessas pessoas vão gerar proposta. E, por último, 75% das propostas que eu mandei tem que fechar. Diferente um pouquinho da forma que a gente trabalha, né? O que a gente faz? A gente começa a pegar todo mundo que chamou, faz diagnóstico, faz reunião, mostra portfólio, vai lá na loja do cliente, conversa com ele, entende, toma um cafezinho, gasta a cápsula da Nespresso. Depois você passa para cá um tanto, você tem uns que são chatos também, você já abandona, mas no geral você passa todo mundo para cá, faz um tantão de proposta, e aí chega no último dia do mês, você fala, nossa, eu tenho que bater meta, não vendi nada esse mês, o que eu faço? Aí você olha lá todas as propostas que você vê, você fica igual um maluco no WhatsApp. Oi, João, tudo bem? Beleza, cara? O que você acha? Nós vamos fechar? Aí o João não responde. Ô, Pedro, beleza, cara? O que você achou aí e tal? Vamos ver, eu faço desconto e tal. Ô, cara, eu não sei, porque tô achando que tá muito caro. Ô, Maria, beleza, Maria, tudo bem e tal? O que nós vamos fazer aquele evento lá? Eu tô querendo muito fazer, eu gostei muito de você. Ah, sabe o que acontece? É porque meu marido está viajando e ele, quando ele voltar, ele vai decidir. O que é isso? Você estava panfletando proposta. Nem todo mundo que estava ali merecia a sua proposta. E por que a proposta é algo que tem que ser muito valioso para a gente? E a gente panfletar a proposta é como se a gente tivesse tratando o nosso cliente, todo mundo como um cliente único. E não são todos clientes iguais. Tá? Então, assim, quem aqui panfleta a proposta? Pode levantar, que eu sei que panfleta, pode ir. Então, essa taxa de conversão, ela tem que ser ao contrário. Eu até vou voltar aqui rapidinho. Se chegar no final do mês e a maioria das propostas que você mandou não estiverem fechando, é porque você está fazendo ao contrário. Essa é a maneira de você descobrir. Você tem lá 10 propostas que não fecharam, acabou o mês, a sua proposta, e não tem problema a taxa de conversão ser pequena. Isso aqui é a taxa de conversão do meu fluxo. Mas se você fechar 1% dos seus clientes, você tem que ter muito lead. Se você fechar 90% dos seus clientes, você tem que ter, tudo bem você ter pouco lead. Depende de quanto você quer ganhar. Então, nesse caso, as pessoas começam a panfletar a proposta e na hora que chega no final do mês, mandou um tanto de proposta e ninguém fecha. Faz muito sentido isso, né? Bom, vamos para o próximo. Beleza, a gente já conheceu lá atrás autoconhecimento, que nível que a sua fase, que o seu negócio está. A gente já entendeu agora a jornada do cliente de compra. E agora a gente vai entender quem que é o seu cliente. Porque não dá para vender para todo mundo. Você não consegue vender para todo mundo. Acho que a Araújo consegue, né? A Amanda está ali, acho que a Araújo consegue vender para todo mundo. Mas não dá para vender para todo mundo sempre. Primeiro, quem é seu cliente? Pensa nele, pensa na figura dele. Como é que ele é? Ele é homem, é mulher, que idade que tem, qual que é o cargo, ele é gerente de marketing, ele é RTV, ele é social media, ele é o diretor da empresa. Quem que é o seu cliente? É pessoa física? Quais são as atividades que ele faz? O que ele gosta de fazer? Qual que é a atividade que ele faz dentro do negócio da empresa dele? Ah, o meu cliente é um cara de atendimento, de suporte de marketing. Ele cria campanhas, ajuda no desenvolvimento das artes e tudo. Qual que é a dor desse cliente? O que esse cliente tem maior dor para resolver? Ah, ele tem que chegar para a chefe dele e entregar uma campanha bonita, ele tem que entregar um resultado legal, ele tem que entregar, por exemplo, a atualização do mercado. Um vídeo de TikTok que está bombando, que ele tem uma tendência que ele tem que levar e falar, essa ideia é minha. Então, beleza. Então, o papel dele é esse. O perfil dele... e perfil comportamental. É um cara acelerado, é uma pessoa desanimada, é uma pessoa para cima, uma pessoa alto astral, uma pessoa exigente, é uma pessoa brincalhona. Isso é o nosso papel, tá? Entender esse cliente. Depois, onde que ele circula? Onde que ele mora? Onde que é o escritório? Onde que ele passeia? Olha que loucura, né? A gente tem que entender muito mais do nosso cliente do que a gente pensa. Por quê? Porque quando a gente consegue entender o padrão de comportamento e o padrão de compra dele, aí que a gente entra com o nosso funil no padrão de compra dele. Como que ele toma as decisões e faz compras? É por preço, por qualidade, por pressa? Ah, estou vendo aqui, mas é porque eu estou sem... Quando o cliente fala, eu estou sem dinheiro, quando ele pede um orçamento, já pode esquecer. Se no seu padrão de qualificação
É um cliente que não pode pagar pouco? Já era. Ah, porque eu estou vendo aqui, mas eu estou tão apertado, não pesa muito na mão não, tá? Quem já ouviu isso aí? Por que a solução suas vai ser melhor para aquele cliente? Você tem que saber o seu diferencial. E qual a transformação que você vai entregar? Como que a vida do seu cliente vai melhorar com o seu produto? Por que você? Lembra ontem? Por que você faz o que você faz? O que você está fazendo de diferente para ser um diferencial no mercado? O que é necessário para uma venda ocorrer? São vários pontos. Perfil correto de cliente, não adianta vender para todo mundo. O cliente tem que estar com necessidade, ele tem que estar com uma urgência de resolver. Urgência não quer dizer que seja para amanhã, ele tem que ter tomado a decisão de resolver. Ele tem que ter o poder de decisão. Ah, vou ver com meu marido, não resolve. Vou ver com meu sócio, não resolve. Meu diretor está viajando, quando ele voltar eu vejo, não resolve. O orçamento tem que estar correto, que nós vamos chegar nisso. E você tem que passar confiança. O cliente percebe muito fácil, é igual o cachorro, quando você percebe quando está com medo, o cliente percebe muito fácil quando você está incomodado com a venda, que você está incomodado de oferecer. Isso é parte do comportamento humano. É ruim vender, incomoda vender. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. E principalmente quando você é técnico no que você faz, você virar um vendedor de sua própria empresa incomoda. Você está saindo da sua função, você está fazendo uma coisa diferente. Só que você tem que passar confiança, aí você se vira para conseguir passar confiança. Aprende, faz um curso, treina mais, tenta entender onde que você tem mais fragilidade, mas tem que gerar confiança, a venda é confiança. Trouxe aqui também outros pontos. Vou chamar de pré-vendas tudo que não é relacionado diretamente com a fase final de vendas e negociação. Aqui a gente tem chance de fechamento versus volume de lead. No início, você tem aqui construir uma lista de empresas. Ah, vou entrar na internet, vou pesquisar quais são as empresas que existem, onde que elas estão, se parece com o que eu quero, com o cliente ideal. Depois você vai começar a prospectar, enviar e-mail, agendar, ligar, chamar no WhatsApp, divulgar, fazer tráfego pago, o que vocês quiserem fazer. E aí, depois, na hora que passar aqui para a qualificação, que é um momento de que se você passa para lá, é o que você escolhe, ou seja, eu qualifiquei esse cliente pode ser um cliente meu. Tá bom, então agora eu vou começar a gastar energia para poder converter isso numa venda. E aí você tem a parte da vendas, que é levantar quais são as necessidades desse cliente, realizar todas as demonstrações, portfólio, tudo que você tem que fazer para mostrar que você é a pessoa certa para fazer isso, montar a proposta e ir para a negociação. Olha só o tamanho dos leads e quem vai para a negociação. Bate muito com o que eu falei lá no início. A quantidade diminui muito e a chance é muito pequena. Nossa, mas eu estou ferrado, porque aqui tem muita pouca gente, eu preciso vender muito. Então, triplica a quantidade de lead. Mas você tem que saber o processo que você faz. Se você tiver muita certeza do seu processo, triplica a quantidade de lead, que não tem erro, vai funcionar. Quais são os critérios de filtro de qualificação? Alguém já ouviu falar desse filtro de qualificação aqui? Levanta aí, só para eu ver como é que está o nível da galera. Beleza. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Por quê? Não é à toa que ele está na metade do pré-vendas para a venda. Por enquanto, você está aqui brincando de ter lead. Depois, você realmente entrou para o jogo, para você poder ganhar. O filtro de qualificação é você que escolhe. Você pode escolher qualquer filtro de qualificação. Ah, eu não gosto de cliente de cabelo grande. Está tudo bem, você pode colocar. Eu não gosto de cliente que sei lá, tem 2 filhos. Pode escolher o que você quiser. Eu tenho alguns. Os meus filtros de qualificações, eu coloquei alguns, tá? Mas só para entender. O nosso negócio é produtora de vídeo. A gente faz campanha e produção de conteúdo. Primeiro ponto. E aí pode trocar um nome para o seu negócio, tá? O cliente sabe quanto que custa um vídeo, não precisa ser o meu, tá? Ele sabe quanto que custa. Já aconteceu com vocês, do cliente chegar lá e fala assim, eu quero fazer um ensaio e tal, mas eu tenho R$200. Aí você fala assim, pô, esse cara está completamente desantenado do mercado, R$200 não dá para fazer um ensaio. Ou dá, né? Tem muita gente prostituindo no mercado, mas ele fala, não tem jeito. Aí você fala, olha, porque não custa 200, eu tenho a partir de 1.000, 2.000, 3.000. Ele, nossa, mas é muito caro. Ou seja, esse cara, ele está numa bolha dele, que está tudo bem também, ninguém tem que entender de tudo, mas que ele não está pronto para você. Ele veio antes de estar pronto. Ele veio ainda em formação. Aí quem que tem que formar ele? Você. A chance de perder aqui é gigante, porque ele não sabe o preço, ele achou caro, aqui geralmente ele já vai esfriar. Segundo, qual que é a urgência dessa contratação? Ele quer para hoje, ele quer para ontem, ele quer para daqui a um mês, ou ele está só olhando? Esse é outro filtro, talvez um dos mais importantes também. Ele é o tomador de decisão, lembra? Ah, não, minha esposa, eu tenho que conversar com minha esposa.
O meu chefe pediu para eu fazer isso. Acontece muito no nosso lado lá. Eu estou olhando ainda para a empresa, ela pediu 3 orçamentos, a gente ainda está estudando quanto que vai ser na planilha, daqui a uns meses eu te procuro. É um lead frio. Quanto do tempo daqui está errado? Quanto do tempo dele está sendo doado nesse processo? Parece bobagem, mas quando o cliente, e a Ana está aí também, é a nossa gerente comercial lá, o cliente que não dedica para dar um oi e responder o que você pergunta, ele não está no momento de compra. Imagina a coisa do shopping lá da loja. Oi, tudo bem? Vim procurar um tênis branco. Que ótimo, a gente tem 4 opções. Você gosta mais alto, mais largo? Aí o cliente para de falar e sai da loja. Essa pessoa não está querendo comprar. O vendedor lá dentro, só se ele for muito burro, ele vai falar assim, não, eu estou muito esperando que essa pessoa volte, ela vai comprar de mim agora. Não, essa compra está quase garantida. Não está garantida. A pessoa nem te respondeu. Aí aquele cliente que fala, não, tudo bem, legal, gostei, nossa, mas é porque eu vi esse aqui, que você tem desse? Não tenho. Que legal, porque eu pensei nisso aqui, mas eu queria muito, vocês dividem. A pessoa que começa a trazer possibilidades para poder resolver a compra, ela começa a enxergar a compra já feita. Igual o corretor de imóveis, né? Você vai vender um imóvel, você trabalhou com imóvel, quem que foi? Foi o... você é consórcio, corretor de imóveis. Você vai mostrar um apartamento, aí a família que for olhar o apartamento fala, nossa, ia ficar linda a nossa cômoda aqui. Isso aqui, se ficasse dando a parede verde aqui a gente bota a cama do Felipe. Esse cara já está enxergando uma possibilidade de compra. Esse cara é bom de você poder correr atrás dele e investir. Então, assim, vou usar o meu vídeo de tal jeito. Eu estava querendo muito essa foto para colocar no banner lá em casa da minha filha de 15 anos. Essa pessoa é mais fácil de você converter. Quais são os red flags aqui para mim, tá? Isso vale para o meu negócio, mas vale para muitos seus também. Eu só preciso de uma ideia de preço. Só preciso ter uma noção de preço. Essa pessoa não vai comprar. Quando a pessoa não tem certeza do que ela quer. Não sei se eu quero preto, azul, vermelho, não sei se eu quero foto, não sei se eu quero vídeo, não sei se eu quero cobertura, estou na dúvida se eu quero isso. Respostas vagas, depende, tem que ver, isso é red flag. Falta de engajamento, ou seja, a pessoa não responde, você chama no WhatsApp, a pessoa não responde, ou dá pouca atenção. E não faz próximos compromissos. Ô, João, beleza? Tá, não tem problema não, sei que você está na dúvida, você tem que olhar com sua esposa, tem que fazer não sei o quê. Amanhã às 9 eu posso te ligar para a gente conversar mais sobre isso? Não, calma, deixa eu ver, deixa eu pensar. Me liga semana que vem, aí você liga, não, liga na outra semana. A gente faz isso no telemarketing às vezes. Tá tudo bem, o ser humano faz isso. Mas no nosso negócio a gente tem que identificar. É o papel nosso como gestor e vendedor identificar que isso é uma bandeira vermelha. Até aqui, tá de boa velocidade? Então bora. Prospecção com estratégia. Inbound e outbound. Esse termo é muito extenso, mas eu resumi aqui para só, porque não vai mudar muito se a gente adaptar. Inbound é o cliente que vem até você. Outbound é quando você corre atrás do cliente. Para ficar mais fácil, inbound é a menina que chega em você na festa. Outbound é a menina que você escolhe chegar. Tá? Só preciso não esquecer eles nunca mais. Trouxe alguns aqui. Esses termos eles são adaptáveis, tá? Porque na rede social você também consegue prospectar. Mas considera que está no inbound, são pessoas que chegam organicamente em você. O cara entrou no seu Instagram, te cutucou e falou, tudo bem, você trabalha com vídeo, o que é isso e tal? Tráfego orgânico, site, indicação. Fulano, te indiquei uma pessoa aí e tal, falou que você trabalha com vídeo. E-mail, tem várias outras possibilidades de tráfego orgânico, de inbound. Ou seja, chegou um lead para você que está querendo alguma coisa, um produto seu, mas ele não está preparado e não foi você que buscou. Muitas das vezes, esse lead, 90% das vezes, não é o seu cliente ideal, tá? Então não adianta que falar, nós chegou muita gente, não é seu cliente ideal. Outbound é quando você prospecta ativamente. Então você cria uma landing page, essa landing page que a gente fez do evento foi uma prospecção ativa. A gente colocou gargalos de conexão, gatilhos, preço, call to action. Então a gente fez, um site que a gente criou para as pessoas terem uma jornada. Tráfego pago ele funciona também no inbound, mas no outbound você escolheu, colocou as segmentações. Em tais lugares, mulheres de 30 anos que gostam de audiovisual e isso. Bom, a gente podia ter um evento aqui só de mulheres. Então, isso aqui eu estou criando uma segmentação para o tráfego pago. Vai chegar um tanto de lead, que aí tudo bem, eu pego esses leads que eles vão chegar no meu negócio e eu começo a chamar eles para poder prospectar e tentar fechar. Programa de indicações, então vale indicação aqui como inbound, mas programa de indicações, olha, pega 2 amigos seus, 10 amigos seus, fala, cada um indica 5 amigos que eu vou ligar para eles e se fechar eu dou, sei lá, uma caixa de cerveja para cada um. Você cria um programa de indicação qualquer aí
que aí vira também uma campanha. Cold call, cold e-mail, ou seja, ligação fria, você vai mandar um e-mail frio: oi, tudo bem, sou fulano, tenho uma empresa de fotografia de casamento, e queria entender se você, sei lá, para cerimonialista, você tem noivas aí para você poder divulgar e a gente tenta ganhar comissão, aí você tem essas possibilidades, feiras e eventos. Isso aqui está claro? Tá, né? Entender a mente humana. Lembra que eu falei que o vendedor, a gente não gosta de vender, a gente não quer ficar vendendo? O que a gente tem medo? A gente tem medo do desconhecido. É uma área diferente, é uma pessoa que a gente está ligando que a gente não conhece. A gente tem medo de oferecer o nosso trabalho. Por incrível que pareça, acontece, a gente tem medo de se vender. E a gente tem o maior medo, que é o medo da rejeição. A gente tem medo que a pessoa fale: não, obrigado, eu não quero, não, acho que não funciona para mim. Pô, o seu produto que você criou com o maior carinho do mundo não funciona para você, para o seu cliente? Isso é um absurdo. A gente se poda muito de venda porque a gente tem medo da rejeição. E aí as primeiras impressões podem ser tomadas em questão de milissegundos, ou seja, aquele momento que você fala: oi, tudo bem? Esse é o momento que seu cliente já vai desligar ou não. Todo mundo sabe quando é telemarketing, né? Nos primeiros segundos ali você já sabe quando é telemarketing. Porque o pitch de venda do telemarketing é aquele: olá, fulano da Vivo. Você já desliga? Aí você fala: foda-se, desligar, não quero o negócio da Vivo. Agora se a pessoa liga: oi, tudo bem? É Lucas? Aí você fala: aí você volta um pouquinho. Sou aqui da Vivo. Aí você desliga de novo, né? Mas aí então assim, mas você tem que tentar entender qual que é o seu pitch. Às vezes você joga para frente. Eu trouxe aqui o nosso negócio, só para vocês entenderem, tá? Eu estou abrindo aqui a caixa preta lá do nosso negócio, de dos nossos scripts de prospecção. Tá dando para ler? Beleza, mas eu leio aqui também. Esse aqui é um dos nossos scripts de ligação, tá? Ligação fria. Cheguei lá, listei 50 empresas de construtora, que a gente atende muita construtora. Aí eu coloco nossa SDR, que é um profissional que vai qualificar esses leads. Eu já tenho o telefone dessas construtoras, tem 50 listas de construtoras, e ela vai falar: deixa eu ver se essa construtora A está pronta para compra, e ela vai ligar um por um. Ela faz 200 ligações por dia. Aí ela fala: oi, tudo bem? Eu sou a Jaque aqui da Estúdio 3K, tudo bom? Aqui você não falou nenhum crime, a pessoa só se ela for muito tosca para poder desligar. Nesse momento ela te ouve. Oi, tudo bem? Sou a Jaque aqui da Estúdio 3K, tudo bom? Ou você fala: sou a Jaque, tudo bem? Você pode testar. Nós somos especialistas em produzir vídeos como empresas como a sua, para empresas como a sua. Se nesse momento a pessoa precisa de um vídeo, ela vai ouvir. Se ela não precisa de um vídeo, você que vídeo? Desliga. Mas se essa pessoa precisa de um vídeo, ela vai até aqui. Primeiro ponto. Tem mais 10, tá? Sou a Jaque da 3K e tivemos juntos em tal lugar. A gente esteve junto lá no camp. Eu te vi um dia no supermercado. Você lembra de mim? Estudamos juntos na escola. Você pode trazer qualquer ponto de conexão. Ou você esteve junto com o meu diretor, você esteve junto com o meu esposo, sei lá, você pode falar o que você quiser. Não sei se vocês conheceram. Essa mensagem você deixa aberta. Eu pesquisei aqui e vi que no segmento de empresas investem muito e tal. Faz sentido para você isso? Ou seja, você fez a pessoa te ouvir, julgou essa pergunta e passou dentro desse organograma. Outro ponto. Oi, tudo bem? Sou fulano e tal, não sei o quê. A pessoa não desligou. Eu pesquisei aqui e vi que sua empresa não tem criado muito conteúdo. Faz sentido para você hoje eu te contar como que a gente pode criar vídeo para o seu negócio vender mais? Não faz. Desliga. Faz. Talvez. Pô, tá vivo esse negócio. E a jornada é mais ou menos assim. Pula para o não, pula para o sim. Pula para o não, pula para o sim. Já viu o telemarketing? Você fala: oi, tudo bem? Eu queria... Não, obrigado, eu não quero. Mas é porque isso aqui. Não, obrigado, realmente eu não quero plano de celular. Não, mas é porque a gente tem uma promoção. Olha, minha filha, por favor, eu não quero. Obrigado, viu? Aí você tenta ser educado e desliga. Você vai tomando não. Só que no meio do não pode ter um sim. Oi, então você tem interesse para saber produtor de vídeo? Não tem. Mas eu percebi aqui que empresas como seu concorrente tal está vendendo 30% a mais que você só porque investiu num vídeo tal. Qual concorrente? Beleza. Então, você tem interesse em fazer um diagnóstico gratuito para poder te mostrar? Tenho. Então, amanhã às 9, você puxou do não, foi para o sim. Que bom que faz sentido para você. Imagino também que você tem preocupado. Aí você começa, lembra que eu falei lá atrás da dor do cliente? O que ele come, o que ele bebe, onde ele vive. A dor dele você tem que conhecer. Não dele, você não conhece essa pessoa, você tem a dor do segmento. O que um cara de construção civil precisa? Ele precisa comunicar para poder vender mais e mostrar o portfólio dele, para ele poder aumentar a quantidade de obra e venda que ele tem. Eu não sei quem é o senhorzinho lá, dono da construtora, mas eu sei que ele não é o cara que entende de vídeo, eu sei que ele é o cara que
Geralmente é ele que conversa com a gente, ele é o dono e a empresa, ele que contrata, ele não tem uma equipe de marketing interna, então tem que saber qual que é a dor dele. A dor dele é, eu não quero ter dor de cabeça com isso, só preciso vender mais. Então, se você vier com uma solução pronta, sem mexer muito no meu saco, eu vou fechar com você. Agora, se você ficar fazendo muita pergunta, muito negocinho, querer marcar reuniãozinha, mostrando mil referências, talvez eu vou te desligar na sua cara. Então, você tem que conhecer muito seu cliente. E aí eu trouxe aqui também como se preparar, né, para essas prospecções. Então, é identificar essas dores e os sonhos dos seus clientes, qualificar todas as oportunidades. Não pode passar nenhuma oportunidade sem você fazer as perguntas certas. Tem que ter case e referência, ou seja, o que eu já fiz para clientes como esse, que na hora do vamos ver eu mostro, que é a hora do... Eu fiz para o seu concorrente e ele adorou. Bom, peraí, calma, que concorrente? Você tem que ter para mostrar. E pesquisar o histórico da empresa. É de comer, é de beber, é de... É o quê? É empresa de quê? Bom, vamos lá. Quais são os principais erros, tá, na prospecção? Isso é importante. Fingir proximidade. Ô, João, meu amigo, como é que você tá, cara? Aí ele, quem fala? Como é isso? Eu não tenho o que falar. Não, porque eu sou aqui da Vivo. Desliga. Tem alguém da Vivo que já trabalhou na Vivo aqui, não, né? Então, assim, fingir proximidade, não adianta. Mandar mensagem piloto automático. Olá, somos uma empresa referência no mercado de fotos de casamento. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente no nosso Instagram. Ninguém vê. Não conhecer os concorrentes dele. Lembra que eu falei que você pode transformar um sim num não? Só de você julgar, incomodar ele de alguma maneira? Não ter atenção com as objeções. Não, o que acontece, cara? É porque eu estou no horário de almoço aqui. Então, tudo bem, João, sem problema. Tem algum horário melhor que eu possa te ligar? Ah, o problema é que eu acabei de contratar um vídeo. É mesmo? Que tipo de vídeo? Me conta, que legal, que bom. Posso ver ele em algum lugar? Você já publicado? Começa a trazer possibilidades para o seu cliente. E não soar como call center. É muito chato, robô. É muito chato. A gente usa muito, mas tem que ser a forma de funcionar. Mas o robô de call center é muito ruim. Trouxe aqui também a escadinha diferente de vendas e solução. A gente não vende produto, a gente não vende foto, a gente não vende diário de câmera, a gente não vende edição, a gente não vende book de casamento, a gente vende solução, a gente vende uma transformação para aquele cliente. Então, quando a gente está na área do produto, a gente fica tentando empurrar a venda com característica técnica. Não, eu vou te entregar um vídeo 4K que você vai poder usar desse jeito, filmado com a Blackmagic e tal, e não sei o que assim, tanto, olha aqui a descrição, deixa eu te mostrar aqui, meu produto ele é uma maravilhosa qualidade, olha a luz que eu tenho, o cliente está cagando para isso. Ele quer saber se ele vai ficar feliz, se ele vai ficar despreocupado, se vai ter um atendimento legal. Então, quais são as perguntas quando você vai vender uma solução? Você tem que focar no que o cliente tem de dor e de sonho lá atrás. Eu falei que o cara da construtora, o sonho dele é não ter dor de cabeça e não conseguir, não tem ninguém para terceirizar e tocar isso para ele. Então, ele quer atender o mínimo de telefone possível, ele quer ser objetivo e ele quer um vídeo que converta. Então, cara, você tem hoje o problema de ter que resolver tudo sozinho e você precisa de um vídeo, a gente tem a solução para te ajudar. Eu tenho uma equipe hoje de roteiro interna, eu fiz isso para esse cliente, funcionou, e eu consigo te mandar, se você tiver interesse, com uma proposta e a gente marca um almoço. Pode ser? Tem uma solução que você está dando para ele. Personalização do discurso, ou seja, que eu acabei de falar, venda de solução e contratos maiores, maior conversão. Você só consegue atingir contratos grandes se você tiver esse tipo de postura. Agora nós vamos para ferramentas. Travou aí, B. O meu. Sai e volta. Passa para a direita aí e volta se você dá. Isso, valeu. Só isso. Ferramentas. Ferramentas, eu acho que talvez é uma das coisas mais legais aí para a gente poder falar também. Trouxe várias, tá? Mas a gente vai falar sobre CRM, sobre fluxo de trabalho, gestão financeira, gestão de agenda, assistente de reuniões, robô de atendimento. Então tem muita coisa legal. Se vocês quiserem ir tirando também foto para poder testar isso depois. Aqui eu trouxe o exemplo do Pipe Drive, mas é um CRM de oportunidade. Lembra que eu falei? Qualificação, contato, aqui ele está invertido. Né? Demonstração, proposta e aí negociação. Tem que funcionar nessa forma e não é por coincidência que aqui tem muito mais oportunidade do que negociação. Você vai diminuindo. E se não tiver assim, você está fazendo uma coisa errada. Ou você é o gênio, que todo mundo que você conversa compra. E aqui, olha, eu tenho um montante, não está dando para ler muito, mas eu tenho um montante de valor de oportunidade.
Então, a oportunidade do João, do Gabriel, do Pedro, de não sei quem, está sobrando 10 mil. Aqui eu já tenho 5 mil de montante dessas possibilidades. Aqui eu tenho 2 mil e lá no final eu tenho 1.000, por exemplo. É o controle que você vai ter que ter, quando o Bruno falou lá de controle de fluxo, o que vai entrar, o que não vai, e principalmente na nossa área de, está chegando um mês, final do mês está acabando, você tem que vender mais, não vendeu, você está ferrado, você já botou dinheiro lá na pagar sua conta, tem que entrar para o Labore, e você tem que abrir lá seu Excel e falar, gente, quais oportunidades que eu tenho? Sabe o que acontece? Em vez de você ligar para esses dois e falar, oh, pelo amor de Deus, o que eu faço para fechar com você? Você não vai falar isso, né? Mas você vai tentar entender como que eu vou fechar esse cara que já gosta do meu trabalho, já veio aqui, nós já tomamos um cafezinho, ele entendeu o valor, virou meu amigo. O que está faltando para tomar a decisão? Tá? A pergunta é essa. Ô, beleza, Messias, tudo bem? Então, a gente conversou agora semana passada, eu vi que você interessou pelo nosso produto, é o que você precisa, cabe no seu bolso. O que está faltando para a gente avançar? Para a gente começar a trabalhar e fazer tudo o que você está querendo realizar. Ah, cara, eu tenho que ver com minha esposa, você errou. Entendeu a lógica? Lá atrás, aqui não é hora de negociar, de qualificar mais. Então você começa ligando para negociação. Se todas as duas negociações não estiverem fechando, nem adianta ligar para cá. Não adianta ligar para cá. Vai fazer novas campanhas de marketing, vai pegar mais leads novos que não chegaram, vai atualizar seu site, vai entender por que não está acontecendo. Para o processo e entende por quê. No último dia do mês, se ligar para o carinha que acabou de te chamar, que não te conhece, que não está no seu fluxo, não vai adiantar. Vocês fazem, acontece isso, não acontece? A gente começa a ligar para todo mundo, principalmente aqui do início. Falou, você ainda quer? Claro que tem negócios que funcionam, tá, gente? A pessoa liga de última hora, tem evento de última hora. Acontece. Mas geralmente esse cara não paga bem, não é o seu cliente ideal. Ele vai te sugar porque ele percebe que você também está num momento de dificuldade ali. E aí tem, né, as oportunidades, os valores, é super legal. Tem milhões de plataformas legais, a gente gosta do Pipe Drive, também tem um bom controle que a gente usa lá. Modelo de Kanban de Trello, e aí é muito de gestão tem Trello, tem outros também, tem o Pipefy, mas é para você organizar quais são as suas tarefas que têm que ser feitas ao longo desse trabalho. Então, ligar para cliente, fazer o follow-up, atualizar a proposta, achar um CRM para me ajudar nessa maneira, tentar almoçar com esse cliente para poder fechar, fazer o planejamento do próximo mês. Você tem todo o seu procedimento aqui. Depois, assistente de reuniões. Se alguém usa aqui assistente para gravar reunião? Levanta a mão aí, só para eu ver quantas pessoas usam. Tá, pouquíssimas, né? A gente não faz uma reunião lá na 3K sem gravar. Por quê? Porque a gente tem IA em todas as reuniões. Então, no momento que você entra, você tem quantidade de tempo de monólogo. Você ligou para o cliente, ficou falando, ele não respondeu. Né, a história, né, do consumidor, o tanto que ele fala, quantas perguntas foram feitas. Olha que a linha que legal. Momento que ele interagiu mais, momento que você interagiu mais, porcentagem de participação. E aí você também consegue ver, pela IA, uma análise de se a reunião foi produtiva ou não. Tem milhões de plataformas, a gente usa muitas delas também, mas você consegue ver se a reunião foi produtiva ou não. Deu para tirar a foto lá? Você deu, né? Beleza. Automação, bot conversa, tem milhões também, usa bot conversa, para poder segmentar e filtrar. A gente investe em tráfego pago e recebe lá 1.000 leads por mês, por exemplo. Desses 1.000 leads, eu não vou ficar colocando uma pessoa e falar, oi, tudo bem, bom dia. Aí a pessoa não responde. Olá, fulana. Isso não tem como. Tem como, mas a gente não quer fazer isso. Então, se eu achei aquele fluxo da jornada do cliente e eu posso aumentar a quantidade de tráfego pago aqui, que eu vou aumentar esse volume de leads e vai aumentar a minha última linha lá, então eu vou fazer isso e eu preciso colocar um robô para me ajudar. Então, hoje a gente tem esse caminho do filtro, porque hoje a 3K não é a mais barata do mercado e eu não faço todo tipo de projeto. Também não faço projetos, talvez, milionários. Mas a gente não faz projeto, por exemplo, menos de 5 mil reais. Por quê? Por modelo de negócio. Então, eu preciso saber se esse cliente está no momento. Primeira coisa que eu filtro para não ter vários canais diferentes de contato, cara, você está aqui para poder fazer um orçamento, trabalhar com a gente, ou você que já foi atendido, ou você quer alugar o estúdio, você tem várias possibilidades de frente aqui. Quando essa pessoa ela vem para cá, eu quero um orçamento, ela cai naquela segunda, só explicar aqui, quero estúdio, tá bom, toma aqui o PDF com preço. Eu quero trabalhar com vocês, perfeito, mande um e-mail com o seu portfólio. Você não precisa de ninguém para atender isso. Ok, quero um orçamento, perfeito. Depois eu vou explicar, tá? Essa é o robô. Atendimento por IA, a Gabi.
né? Conversando com vocês também, com interação humana, não tem coisa, a gente tem que ter um robô, mas a gente tem que ter uma pessoa coordenando esse robô também. Aquisição de lead, a Apollo hoje você consegue atingir também muito lead, muita coisa legal, você consegue comprar muito lead de uma maneira bem com informações muito boas, porque a maioria das listas de lead não te levam para o e-mail correto, te levam para o e-mail que foi registrado lá pelo contador, lá não existe, nem o e-mail da empresa, o e-mail do contador que abriu o CNPJ. Então aqui ele te leva, você escolhe qual que é o cargo, o que a pessoa gosta, os interesses, localização, qual que é o setor dela e ela vai te levar. Eu quero para gerentes de marketing da área de construção civil, pum, de agência de publicidade, vai levar para lá. E aí você vem e começa a chamar. Para distribuir esses e-mails, eu vou te mandar outro ali. Canva, todo mundo aqui imagina que usa o Canva, a gente usa hoje muito. A gente tinha aquela proposta padrão, branca, de Excel, ou aquela de algumas plataformas que sai os preços, quantidade de serviço, o nome do cliente, o carimbo, entregava. Funcionava por muitos anos, até o momento que a gente percebeu que o nosso concorrente mandava a proposta no Canva. Então o que a gente vai fazer? O Canva. Se eu estou perdendo alguns projetos para o meu concorrente, eu tenho que fazer o que ele está fazendo também. E aí começamos a passar para o Canva as nossas propostas. Ficou mais burocrático? Ficou mais bonito? Ficou. Então, tem que pesar. Dispara em massa os leads que você pegou naquela plataforma da Apollo, você consegue disparar aqui para várias campanhas e para vários e-mails diferentes. Por quê? Experimenta pegar 100 e-mails e mandar agora. Vai para o spam. Vai adiantar. Aí você tem que ficar mandando 20 por 20, 15 por 20, aí vai voltar um tanto. Aí sua caixa de e-mail começa a encher com aqueles que, esse e-mail já não existe mais, está errado. Então, isso aqui você consegue saber quantas pessoas abriram o e-mail, quais e-mails que funcionam, quais não funcionam, quanto tempo a pessoa ficou no seu e-mail, se ela clicou em tudo, se não clicou. Então, é super legal. Sim, tudo é pago. Tudo é pago. A versão gratuita, tirando o Meet Geek aqui, que é o... Não é esse, tá? Tirando o Meet Geek, que você consegue até fazer bastante reunião, tudo é pago, tá? E faz parte, é igual ter uma área de inteligência artificial. Tem que gastar 10 mil por mês, tem que gastar 10 mil por mês. Aqui tem que gastar muito dinheiro. Vocês querem... E aí tem um negócio que chama CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Quanto que você está botando de investimento dividido pelos clientes que você adquiriu? Se você fizer a conta e der certo e o seu cliente está saindo por tal valor, se você colocar vezes 10, você vai ganhar mais 10 vezes mais cliente. Claro que tem que ter caixa para isso, mas é matemática. Bom, sexto passo que é importante para a gente vender mais. Conhecer o gargalo dos concorrentes. Esse aqui eu acho que é importantíssimo, né? Como é que funciona o mercado? Eu estou falando muito aqui, gente, de vídeo, tá? Mas serve para qualquer mercado de vocês. Primeiro você tem o freela de quentão, né? Do Fael. O cara que cobra R$500 a diária, R$500 o vídeo, faz qualquer negócio, é o sobrinho. E tem muita gente, tá? Fazendo isso. Depois você tem ali de R$1.000 a R$5.000 um vídeo. Estou generalizando, tanto faz se é um vídeo, se é uma diária, tanto faz. Depois você tem 5 a 10 mil, vai diminuindo a quantidade de pessoas. 10 a 20 mil, menos gente ainda que faz isso, e menos cliente para te comprar. E mais de 20 mil, menos ainda. Tá errado aqui na frente, viu, Rafa? Por favor, só para não me confundir. Volta aí. Isso, esse aí, não passa por... Isso, esse aí. Beleza. Essa é a realidade do mercado. Não, pode voltar uma, Rafa, desculpa. Aí, beleza. Essa é a realidade do mercado. Como que você descobre quanto que as pessoas compram? Ligando. Pede para o seu amigo, sua mulher. Oi, tudo bem? Quero fazer um orçamento. Aí você descobre quanto que o cara do seu vizinho cobra, quanto que seu concorrente cobra. Não tem outra maneira. Você pode ter uma sensação de quanto que custa. Eu acho que custa aquilo. Ou, porque o que ele fala não é, tá? Eu vendo esse projeto, foi por 10 mil. Não foi porra nenhuma. Faz o orçamento lá se ele não faz por 5 para você. Então, liga. A gente faz isso toda vez. A gente acabou de fazer isso de novo para poder entender o que está acontecendo com o mercado. E numa dessas vai falar, caramba, tô caro. Caramba, tô barato. Porque se você achar que o seu cliente, você é melhor que o seu cliente, tem mais qualificações, entrega mais do que ele entrega, e você cobra metade do preço dele, peraí, ou ele não está vendendo nada e também é um problema, mas se ele está vendendo muito, você pode vender mais caro também. Aí, a gente chama um negócio que chama barreira de entrada dos concorrentes. É uma análise até que o Belém faz muito, isso muito bem feito, que é qual que é a preocupação que todo dia
ele como CEO tem que ter. Como que é a barreira de entrada dos nossos concorrentes? Como que eu consigo uma barreira de entrada para um cara que cobra R$500? Nenhuma. Qualquer um pode contratar esse cara. Ele pode oferecer isso para qualquer cliente. Basta ter um celular que ele consegue emprestado, que ele consegue fazer freela para todo mundo. Um cara que já cobra R$1.000 a R$5.000, o cliente vai contratar ele se ele tiver um equipamento legalzinho e se ele tiver disponibilidade, porque às vezes nem tem disponibilidade, ou, cara, estou viajando, infelizmente eu não vou conseguir, ou ele não tem comportamento, o cara, marquei e faltei, aí o cliente já não chama mais, porque não é 500, eu estou pagando 5.000, pô, você tem que dedicar aqui. Para você vender um projeto de 5 a 10 mil, você começa a ter que ter portfólio. É muito dinheiro, para o cliente é muito dinheiro, às vezes é pouco dinheiro para a gente, mas para o cliente é muito dinheiro. Pô, o cara vai me pagar 10 mil, eu tenho que mostrar pelo menos um portfólio bonito, além de tudo para trás, tá? De 10 a 20, começa a ter que ter um atendimento legal. E o atendimento legal pode ser você, não precisa ter uma equipe de atendimento, mas se tiver uma equipe é legal. Se você tiver uma equipe legal com e-mail diferente, compras, orçamentos, pode ser você mesmo, tá? Você pode criar um e-mail para você, mas você tem que trazer para o cliente um atendimento legal. Quando eu falei da Gabi, é porque se ela não atender bem o cliente, ela não consegue filtrar o cliente e não consegue trazer vocês aqui. Então, o objetivo do atendimento é como que eu posso espremer o máximo possível aquele lead que eu paguei por ele antes de descartar. Ah, não, aquele lead está indisponível por disponibilidade, tudo bem, vou tentar outras maneiras para conseguir. Tem que ter um atendimento legal, tem que ter simpático. E cliente de mais de R$20.000, você tem que ter relevância, você tem que ter nome no mercado, você tem que ter história para você contar, e você tem que ter estratégia para como chegar nesse cliente e como converter. Eu fui até mais, tá? Para a gente poder entender volumes maiores, que acontece com a gente também. 20 mil para nesse estágio, depois 50 mil, clientes, projetos maiores de 50 mil, você já tem que começar a ter fluxo de caixa, senão o seu concorrente já quebra, se ele quiser te acompanhar. Se você não tiver fluxo de caixa e vende um projeto de 50 mil, gasta 30 e não tem os 30, você já está se ferrando. E também tem que ter uma equipe de vendas, para você conseguir convencer aquela pessoa que todo dia, você não consegue parar todo dia. Diogo, todo dia você consegue parar e ficar ligando para o cliente 5 vezes por dia, ligar e mandar proposta, tentar entender? Não consegue, você tem que trabalhar. Então você tem que ter alguém para te ajudar de venda. Projetos de R$100.000, aí tem que ter um atendimento premium. Aí esse aqui, ele acorda pensando no cliente, naquela última linha, e dorme pensando nele. Tem que ter processo de venda, tem que ter processo interno, tem que ter processo de faturamento, tem que ter um financeiro que você consegue mandar e falar, olha, Lelis, programa para tantos dias, aí já entra financeiro, conversando com o financeiro. Ah, tem que rodar o contrato, advogado, conversando com o advogado. E tempo de maturação. Tem projeto que a gente demora 1 ano para fechar. Nossa, mas 1 ano é. Nossa, eu fico todo dia que liga. Fica. Mas demora 1 ano. Mas quando fecha, você transforma um lead num cliente. E aí quando vira um cliente recorrente, já é base interna. Você não precisa ficar mais 1 ano. Próxima demanda, cara, reserva aí, viu? CCXP em setembro. 8 estandes. Ah, reserva aí. Mostra a Premiere da Netflix daqui a 15 dias. Precisa de 2 equipes. Você já conquistou. É investimento. Cliente de 200 mil, aí você precisa criar com o cliente essas campanhas. Você precisa criar a solução. Um cliente que paga caro, a não ser que seja um volume muito grande, ele quer que você faça parte do processo. Ele quer que você ajude a conceituar. E aí você precisa de estrutura completa, que a gente tem feito isso também lá, e tem funcionado muito bem. Tá claro até aqui? Pode falar. Mas o nosso cliente hoje, por exemplo, no mercado imobiliário, se eu não me engano, uma jornada de tempo médio ideal de compra de imóvel é 5 anos, por exemplo. O nosso mercado tem esse dado ou não tem? Porque é muito recente. Jornada de 5 anos? Tempo médio de jornada de compra do nosso mercado. Existe esse dado ou não? Porque é depende do tamanho do setor, do tipo de projeto que você tem. Assim, eu acredito que para evento, a gente trabalhou muitos anos com evento. Para evento, o cara liga sexta-feira querendo te contratar, para sábado de manhã ou para sexta-noite. Para vídeo comercial, institucional, empresarial, você tem ali 1, 2 meses para você trabalhar. Quando a pessoa tem a decisão de compra, para uns 2 meses, ela começa a fazer os orçamentos. Se a pessoa está no momento de começar a olhar, entender, aí depende. Pode ficar para o semestre que vem. Já aconteceu várias vezes, a gente está com um cliente e, né, entendendo que ele já decidiu, de repente ele aborta e fala, não, nós vamos jogar isso para o segundo semestre. Então ele estende a decisão de compra dele, entendeu? Mas varia muito. Não sei como é que é em alguns outros mercados e depende muito do investimento, tá?
O cliente de 50 mil, de 100 mil, não fecha de um dia para o outro. Não fecha, não tem como, essa conta não funciona. Ele não fecha para a semana que vem também não. Ele vai olhar com várias pessoas, ele vai entender se você tem credibilidade, qual que é a sua história. Geralmente ele vai pedir indicação, geralmente ele vai ligar para referências. Então ele não fecha de um dia para o outro não. Jornada do lead. Eu falei que ia mostrar um pouco mais, né, como é que funciona a nossa, como exemplo, mas olha só, olha o tamanho desse monstro aí, né? Mas ainda é pequeno comparado com outras empresas. Você tem um primeiro momento ali que você faz o filtro, se a pessoa... Não. Você faz o filtro se a pessoa quer orçamento ou outras coisas. Chega aqui, você pergunta quanto que ela quer pagar. Cadê? Quanto que ela quer pagar, depois vai avançando aqui para cima e vai avançando aqui para baixo. Vou fazer uma parte aqui no primeiro momento, olha. Quero um orçamento, quero alugar estúdio, já foi atendido anteriormente. Olha que legal essa plataforma. De todas as pessoas que mandaram, 66% só clicaram. Então já tem uma perda aí de engajamento. Mas tá tudo bem, acontece, é assim mesmo. Lembra lá, 10% só das pessoas que me chamaram vão passar para o diagnóstico. Então eu tenho aqui 66%. Para a gente avançar, preciso que você clique nas opções. A pessoa não clica. Aí te manda lá, oi, tudo bem? Quero um vídeo. Pô, clica na opção, mas a pessoa não compra. Aí a gente entra no robô e fala, oi, fala, o que você quer? Então tem isso também. Se a gente quiser... Mas lembra o engajamento? Se a pessoa não clica num botão, como é que ela vai marcar uma reunião com você? Ela não clicou no botão. É a loja. Você entrou, procurou o tênis, o cara fala, senta aqui, tem essa opção. Aí você vai embora, você não quer nem sentar. Então você não vai comprar o tênis. Então foda-se, deixa, não é o seu lead, não é o lead, é um lead frio. 52% das pessoas clicaram em orçamento, tá ótimo. O resto aqui um pouco para cá, que já é esperado de ser baixo. Então 52% clicaram em orçamento. Aí a gente avança. Primeiro filtro de qualificação nosso. Qual valor você pensou em investir nessa demanda? Já pulou para 200 aqui, eram 400. Mas 75% responderam, porque é uma pergunta muito óbvia. Não tem como a pessoa não responder. É sim ou não, você clicou na opção que você tem. Quanto você pode investir nesse orçamento? Claro que a pessoa vai colocar o mais barato. Posso investir no máximo 5 mil reais, 50% das pessoas. Aqui que eu consigo ter leitura com isso? Eu consigo ter a taxa de conversão já direta, que 50% dos meus leads que estão chegando querem o preço mais baixo, o número de leads que está chegando e a conversão que eu tenho das outras. Aqui está até 3% aqui, né? E 6% em posso investir mais. Isso é ótimo. Pô, 6% das pessoas podem investir mais de 20 mil e quer personalizar a sua demanda. Então tá bom. Onde que o meu comercial foca? Na resposta 4. Essa hora você pode pegar o telefone, ligar, para o que você estiver fazendo. Que legal, que bacana, pesquisa lá o que é a empresa, deixa eu ver o que está. Abraça o cliente e tenta fazer essa venda acontecer. Porque o cliente já te deu um número. E o mais difícil hoje, eles perguntaram muito sobre orçamento ontem, o mais difícil hoje é a gente saber quanto que a gente pode cobrar. Oi, tudo bem? Quero fazer um ensaio aqui da minha filha e tal. Não sei se eu mando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não sei se o cliente é rico, se ele é pobre, se ele está no momento de compra, se não está. Se o cliente fala que já tem 5.000, você começa de onde? 5.000. Aí você manda 7, sei lá, 8, 9, o que você quiser mandar. Então, essa informação ela é valiosíssima. E você consegue isso com a tecnologia. Então, eu tenho ali, posso investir 5.000, 5 a 10, solução simples. Eu quero de 10 a 15. Aqui, por exemplo, a gente tem uma solução pronta, depois eu vou mostrar para vocês. Porque também eu não quero gastar uma energia com 5 a 10, depende, porque se eu tenho gente de 20 chamando, eu tenho que focar meu foco lá. Aqui eu tenho que botar um robô para me ajudar a atender. Beleza. Qual que é o problema do investir máximo 5.000? Eu falo, olha, nossos produtos começam a partir de 5.000. Mas, para não deixar de te atender, eu quero entender melhor a sua demanda. Me manda um texto, um áudio explicando um pouco melhor. Por quê? Às vezes o cliente ele é um potencial cliente, ou ele está um pouco perdido, ou ele marcou 5.000 por comodidade. Todo mundo, eu quero mais barato. Às vezes você vai no mais barato mesmo, mas você tem mais. Aí a gente tem essa opção, e isso aqui a gente discutiu, sei lá, 3, 4 meses atrás, porque a gente começou a ver que a conversão nesse momento era, posso investir, não tem abaixo de 5.000. Então esses clientes abaixo de 5.000 eu já estou perdendo automaticamente. Pô, mas se for uma diária de câmera ali simples, se for um voo de drone, e tem gente parada aqui na equipe, tem um drone parado, não dá para fazer? E se for o vizinho aqui que está querendo tirar uma foto corporativa, nós não vamos fazer? Então a gente começou a colocar isso, por isso que é uma análise estratégica. Isso faz parte da área comercial e da gestão. A gente colocou, olha, beleza, vamos ver se alguém que clicou em 5.000 topa investir um pouco mais.
Aí a gente clicou isso aqui. Me manda uma referência, algum link, o que eu fiz? Eu quero ter mais compromisso desse cliente. Se ele gastar energia mandando alguma coisa, mandando um áudio, pode ser que ele esteja voltando para o jogo. Olha só, 50% das pessoas que clicaram em 5 mil, não, desculpa, 21% das pessoas que clicaram que só tinha 5 mil falou que podem investir mais. 21% desses clientes retornaram para o nosso jogo, simplesmente porque a gente abordou uma palavra um pouco melhor, cuidando do cliente. Calma, tá tudo bem, mas deixa eu tentar te contar aqui, você pode talvez investir se eu te contar os meus benefícios? 21% das pessoas toparam investir mais. E aí, tudo bem, 33%, alguns não clicaram, que tudo bem, acontece, 50% nem passou daqui, já abandonou, e 33% respondeu ainda, porque ele gostou do... Quando você atende aqui, olha, me conta, não quero deixar de te atender. Por isso que essas pessoas responderam, senão eles nem responderiam. Porque, não, foda-se, eu não vou, não quero, não vou, não. Pô, a pessoa é mal educada, eu vou responder. A pessoa me perguntou se pode cuidar de mim, eu vou responder sim. Então, eu, por exemplo, acho um saco, às vezes eu nem responderia. Mas, pô, foi legal? Sim, eu vou responder, obrigado, realmente eu não quero. Mas 21% voltou pro jogo. O que acontece aqui? Eu conecto um card lá no início de novo. Você pode investir até quanto? No 5 não vai, pode falar. Ele pegou o microfone? Pode pegar onde? Oi. Até a parte do áudio ainda é um atendimento 100% robotizado por IA? Ou ali já está uma pessoa escutando para poder fazer essa análise? Aqui você consegue analisar tudo, transcrição. A própria IA já faz a transcrição para você e consegue entender. A jornada é só do cliente, tá? Entendi. Eu não tenho interação nenhuma. Desculpa. Eu não tenho interação nenhuma do meu lado para ele agora. O cliente clica, tem uma resposta. Ele clica, tem uma resposta. O call to action é para ele, não é para mim. Entendi. A primeira interação que eu tenho é no final daquela jornada aqui, ó. Aqui eu tenho interação, que é o final. Lá no final tem interação. Até então a IA que toca, entendeu? Entendi, obrigado. Enquanto isso você está lá almoçando com o seu cliente, você está tentando resolver as coisas, então você não está gastando energia com isso, está sendo automático. Agora lá, se tiver alguém chamando, está rodando automaticamente. Isso aí, gente, bom dia, cheguei atrasado, meu filho passou boa noite, mas tá tudo certo. Isso aí foi um conceito nosso recente que a gente falou, eu prefiro escolher o cliente que eu vou atender do que não ter ninguém para o jogo. Então, vamos tentar filtrar melhor isso aí, e a gente criou isso aí. Mas eu prefiro escolher se eu quero atender o cliente ou não. Ele tendo para investir 1.000, 2.000, deixa eu escolher, né? Se eu tiver bem, se eu tiver disponibilidade, então isso foi uma opção de escolha para a gente, para ter volume. E deu resultado, né? Você vê que 21% das pessoas toparam. Não quer dizer que vai fechar, mas voltaram para o jogo. E outra coisa, isso aqui muda todo dia. A gente tem toda semana uma reunião de gestão. Segunda-feira, que é o batida de pipeline ali, a gente vê quais são as oportunidades, quais são os clientes, quantas são as oportunidades, quantas pessoas tem naquela linha final com chance de fechar. Só um minuto. E isso muda todo dia. Então a gente percebeu que deu os 21%. Como que aumenta esses 21%? Será que é o texto que a gente tem que colocar? Será que é o cliente? Voltando para a Gabi de novo. Eu quero ir, mas está muito caro. Eu poderia, falar, gente, chegou nesse momento, não é o cliente ideal. Não, calma, vamos tentar entender. Está caro como? O que você achou caro? Por que achou caro? Você acha que não vale os 2 dias? Você quer um dia só? Você não pode ir os 2 dias? Tem gente que falou, olha, eu só consegui um dia de evento. Tá tudo bem. Talvez esse cliente vai conseguir converter para o segundo dia, a gente dá um desconto. Igual eu perguntei ontem, a maioria conseguiu desconto, não conseguiu? O problema não é dar desconto, é a conta final fazer sentido dentro do que a gente está fazendo. Então, essas jogadas e essas estratégias são para tentar aumentar os números. Então, essa leitura de número, 21% dos clientes voltaram, né? Cadê? 21% dos clientes toparam investir mais de 5 mil. Talvez eles vão morrer de novo na jornada lá, mas é uma possibilidade a mais que eu tenho. Agora, o meu foco a Ana lá tem que pensar, como é que eu aumento esses 21%? Alguma coisa deve ter como transformar em 30%. Às vezes é uma oportunidade maior. E a gente está falando de porcentagem, mais de 57 pessoas. Então, nós estamos falando de 10 pessoas. 10 pessoas toparam investir mais de 5 mil. Então, no mínimo, 50 mil de dinheiro tem na mesa ali, para a gente poder trabalhar.
Aí eu pulo para cá, 10 a 15, eu quero entrega mais robusta. O que eu faço quando eu tenho atendimento de mais de 20 mil? Ótimo. Qual que é a prioridade de contratação? Lembra da urgência? Ah, não é para ano que vem. Esquece. Tem 20 mil ano que vem, não tem 20 mil. Se tem 20 mil agora, é a oportunidade real. 20 mil ano que vem, pode ser que não tenha. Pode falar, você perguntar, não é? Ah, você lá atrás. Ô, Xará, obrigado. Bom, legal demais o conteúdo. Eu queria saber um negócio. Você faz essa gestão de fora a fora por cliente ou você faz por projeto? Porque um cliente, certamente ele vai ter mais de um projeto dentro. Você faz essa gestão do Eu cliente? faço do geral, do comercial todo. Você pode segmentar por projeto, você pode separar. A gente tem uma agência que a gente atende há muitos anos, que a gente é um cliente super recorrente, que enche nossa agenda lá com muita coisa legal, que é um cliente, não é o cliente que paga mais ou não é o cliente que tem o melhor resultado, só que ele tem volume. E para a gente é muito importante, por presença, por estar ali, por tudo, por relacionamento, que é um cliente que é grande. E a gente faz também a análise dele separada. E aí o Bruno separa lá quanto que faturou, quanto que lucrou daquele cliente, a gente analisa quanto que custou, como é que dá para otimizar, e a gente toma a decisão se ele continua ali ou não. Entendeu? Então, esses números de atendimento, do primeiro atendimento, que é um número lead frio, ele é geral. Você pode segmentar, mas você não vai conseguir, porque você não tem a leitura do lead. Ah, não, aqui eu faço, você diz aqui ou no próprio CRM? Não, no CRM eu posso separar o que eu quiser. Eu posso colocar segmento de evento, segmento de publicidade, segmento de moda, de qualquer coisa. Posso separar, não tem problema não. Só não complica muito porque é chato alimentar CRM. E hoje você tem IA que alimenta automático, mas não, o controle tem que estar na sua mão. Se você sair também o CRM, eu não aconselho sair do controle. O CRM você tem que ter um gestor seu, alguém que olha o CRM e fala, ok, vou tomar essa atitude, tomar essa decisão. Então não sai do controle do CRM, não. Então deixa o CRM alimentado ou bota alguém para alimentar e aí você começa a analisar as oportunidades do seu CRM, entendeu? Respondeu? Beleza. Boa. Próximo aqui. Coloquei aqui um resumo, vocês podem até tirar foto. Então, ou seja, você filtrou o lead, conseguiu a atenção dele, o tempo dele dedicado. Aí qual que é o objetivo depois daí? Conversei com aquele cliente, topou investir mais de 20 mil. Ótimo. Meu foco eu preciso levar esse cara para um ponto de contato. Uma reunião presencial, online, um almoço, alguma coisa. Eu preciso conhecer essa pessoa e ela precisa me conhecer. Levo uma reunião, tem que entender se é o tomador de decisão, geralmente não é e está tudo bem. Se o cara falou que quer investir 20 mil, ele não é o tomador, não é o fim do mundo, eu só preciso achar o tomador. E quem que vai ser o meu vendedor aqui para o tomador? O meu próprio, vamos imaginar aqui o assistente de marketing que me atendeu, ou um analista de marketing. Essa pessoa tem que gostar tanto do meu atendimento, do meu produto, que quando ela for fazer a reunião com o chefe dela, ela fala, Gustavo aqui foi legal demais, a empresa dele é fantástica, foi super legal a reunião, uma pessoa muito bacana, portfólio maravilhoso, me chamou a tomar um cafezinho, nossa, eu iria neles. Então ele é o meu vendedor, porque eu não consigo bater na porta lá e conversar com o diretor, então é essa pessoa que você tem que conquistar, para depois conquistar a pessoa final. E no final ajustar o orçamento com a demanda. Às vezes o cliente queria uma coisa, aumentou, aí depois diminuiu um pouquinho, então a gente consegue ajeitar. Meu tempo está acabando, mas coloquei aqui, facilite a vida do seu cliente. Eu trouxe um exemplo, você lembra quando a pessoa clicou de 5 a 10, ou que seja, de 5 a 10 mil? Eu posso atender ele, o cara clicou de 5 a 10, eu vou chamar, só que eu tenho um gargalo maior em dia de 20 mil, então eu vou colocar um robô para atender, que ele vai mandar uma planilha. Isso aqui está um pouco ainda desatualizado, mas, por exemplo, eu consigo, num PDF que o próprio robô manda, saber qual categoria que ele quer, qual que é o produto mais vendido, tem um ponto de contato que já cai no WhatsApp, quando eu clico lá em cima, ele já volta com outra mensagem. Olá, gostei de um dos produtos do catálogo, vamos avançar? Outro ponto, aqui eu clico, tem um vídeo de referência, que o cliente gosta de pedir vídeo de referência, a gente tem que mostrar. Eu tenho todos os pontos de uma linguagem super prática de produto, ou seja, eu estou produtificando o nosso serviço, o cliente gosta. Visualmente é gostoso de ler, né? Então o cliente também gosta. E no final ainda dou uma sugestão de forma de pagamento, que pode ser diferenciada, mas funciona também. E isso aqui não pode se amarrar nisso. O cliente fala, não, mas eu não preciso de drone, tá tudo bem, eu quero 2 cinegrafistas, tá tudo bem. Ele está interagindo com você, pega o telefone e aí começa a avançar para fazer o fechamento. Oi. Cadê? Não tô vendo, desculpa. Foi, vamos lá pro outro.
porque então, assim, e aí a gente tá uma funciona. Representa tem um dinheiro assim, que a gente acha que é exponencial, mas na verdade eles são os fundos de governo, que chama agora, eles sabem que eu estou pondo. Então, você acha que é interessante esse pouquinho, ao invés de colocar uma oração, eu olhar que os caras sem ser bons somos, eu igual no Brasil, somos, e eu olhar, e ligar essa porra, e todas as outras doenças, daí, agora, Boa. Mas pode acreditar, as pessoas, quando elas estão querendo comprar, elas querem o mínimo possível de contato humano. Pode acreditar. A não ser que seja uma pessoa que quer personalizar muito o negócio dela, uma pessoa carente que está querendo conversar e tal. Aí ela vai te ligar, vai te achar para poder conversar com você. O robô é para te aliviar de trabalho, para você ter volume. Se a última linha lá tem 2, 3 pessoas que podem fechar com você, você tem que ter 30, você tem que aumentar aqui 10 vezes mais para você ter 30 lá. Senão não vai ter nunca. E você não vai conseguir atender 30. Por quê? Porque você grava. Porque você vai estar na rua, porque você vai estar fazendo relacionamento. Se você conseguisse, tudo bem. Você vai ficar atendendo todo mundo e tal, ou criar um robô ali. Mas você não consegue hoje ter escalabilidade com personalização. Não consegue. Você tem que produtificar, entendeu? Aí você vai criar um gargalo, mas que ele vai te ajudar no final das contas. eu falo isso, né? Mas é verdade. Eu acho que a pessoa quer saber disso. Quem quiser ter eu vi nós vamos estar também, eu, em lugar que eu consiga ver isso. Eu preciso de mais divertido, tem declaração. Não, já acabou, né? Veja uma diferença, olha assim, pessoa cai sem, com isso aí se ela vai direta, né? Eu tiro testado, sou um pessoal da área, vai mas esse maluco aqui, ó, essa primeira papel, ele servia, já fez, ela devia estar ensinando. Paulo, que vai uma parte, os vai ao se ele chega da segurança, ele vai, falou, chegou, né? Sobre isso, né? E tanto faz seu concorrente saber seu preço. Não é a mesma empresa, não são as mesmas qualidades, não são as mesmas pessoas. Bom, meu tempo já esgotou, mas eu vou rapidamente aqui. É uma dúvida que todo mundo tem de precificação. Precificação é um tabu, é complicado precificação. Eu não sei o negócio de vocês, eu não sei a margem de vocês, eu não sei se você trabalha de sua casa, eu não sei se você tem um escritório. Mas eu trouxe uma fórmula aqui, que eu até usei no último encontro, que eu acho que ela dá um bom norte, tá? Não é escrito preto no banco, mas dá um bom norte. Se vocês quiserem ir fazendo aí ao mesmo tempo, ou depois tirar foto, pega aí um Prolabore ideal. Se você tiver sócio, bota também do seu sócio. Quanto você acha confortável ganhar? Claro, não dá para ser lunático e colocar que você quer ganhar 10 vezes mais do que dá na saúde do seu negócio. Pega uma média que você faz, que você fica satisfeito e que você gostaria de seguir. Multiplica isso por 12, para você ter no ano inteiro. Eu gosto de colocar o 13º, porque é muito ruim quando chega no final do ano, você vai pagar o 13º para sua equipe, você não tem o seu, né? Você fala, porra, que merda, né? Bota também. Custo fixo mensal, então uma média de custo fixo, um custo fixo mensal, então você faz isso na ponta do lápis, quanto que você gasta em tudo, gasolina, plataforma, aluguel, lanche que você compra, o papel higiênico que você compra para o escritório, para sua casa, qualquer coisa. O que está diretamente ligado para o seu negócio ficar vivo. Se não entrar nenhum cliente, você tem esse custo fixo. E o variável é ligado a coisas que variam, depende do seu projeto. Pega uma média. Aqui é importante você pegar exatamente qual que é a média. Colocar, eu gasto 2 mil, 3 mil em média, eu contrato meu amigo, custa tanto, eu alugo um computador, mais ou menos custa tanto. Então, uma média é essa, vezes 12 também. 3 meses de reserva de emergência, depois os impostos. Eu vou fazer rapidamente aqui. Vamos imaginar que eu quero ganhar 5 mil por mês garantido. Aí eu coloco, beleza, vezes 12, mais 13º. Vamos imaginar que o meu custo fixo médio mais a variável é em torno de 3 mil. Coloco vezes 12. 3 meses de reserva de emergência, dos 3 ali, das vezes 12, reserva de emergência em cima disso, tá? Se quiser colocar com Prolabore, pode, mas aí não é de emergência. Emergência é para o negócio não quebrar. Impostos, eu coloquei 15%, mas pode ser 5, 10, MEI, coloca o que você quiser aí. O valor fixo, se aqui for MEI, pode tirar, que é maravilhoso, bota o valor do MEI lá no custo fixo. A conta aqui deu 126 mil. Nós estamos falando de R$10.500 por mês de faturamento mínimo. Então, se eu quero ter um Prolabore de 5 mil, eu tenho que faturar R$10.500 por mês para eu ter isso ali um pouco mais garantido.
Beleza, mas eu não estou com lucro, né? A gente está só pagando pro labore. Você coloca o lucro em cima. 20% de lucro, 10%, 15%, 30%, coloca o que você achar. Mais do que 30%, eu acho que não está nesse momento de entender. A não ser que seu negócio seja muito positivo, aí você não estaria fazendo essa conta, você já estaria entendendo esse valor. Deu 151 mil de meta, ou seja, você achou a primeira meta. Tem gente que não tem meta. A meta aqui, por exemplo, desse cara é 150 mil, que dá R$12.500 por mês para ele ter lucro, ganhar o Prolabore e fazer as coisas acontecerem. Aí a pergunta é, quantos trabalhos, ou quantos serviços, quantos vídeos, quantas diárias você precisa vender por mês para ter esse resultado? Ah, eu sou um cara que sou freelancer e quero trabalhar 20 dias por mês. Beleza, divide isso por 20 e vê qual que é o valor do seu diário. Ah, eu sou um cara que tem uma empresa e eu quero fazer 5 trabalhos por mês, 5 casamentos. Divide isso para os casamentos e vê quanto que tem que ser o ticket médio de cada casamento. É uma média, tá? Importantíssimo. Vocês tiraram foto? Uma outra importantíssimo. Se você não tiver os valores muito definidos do custo variável e do custo fixo, vai dar errado. Então você tem que fazer em cima disso. Beleza? E o mais importante, se não vender se não vender mais, seu negócio vai quebrar. Não tem outra opção. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Eu não sei se tem tempo para dúvida, eu acho que já estourou, mas se tiver mais alguém aqui, eu respondo ainda. Volto. Tempo que você acha, que acho que o meu tempo já estourou, mas pode... Duas perguntas aí, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Aqui. Boa. Nós vamos no interior, mas perto da China. Não está sem meio, mas o nosso preço aqui é o maior cidade, ela está incrível. Só que ela está tentando rodar. Vocês são produtora? Johnny. Ah, tá, beleza. Aí a nossa agenda está rodada. Só que aí a nossa ideia é contratar plano Power Power. Plano Brady seria o plano. Eu queria dar e quais são os desafios que eu posso pegar. Ótima pergunta, a gente passou por isso também. O Belém já tem, sei lá, 200 anos de carreira, mas só para explicar, quando a gente juntou, né, a gente fundiu lá e fez uma sociedade única, que foi em 2016, se eu não me engano, o gargalo dele era esse. Todo mundo queria que o Belém fosse. Ah, mas aí tem que ver a agenda, só se for o Belém, só se for o Belém, só se for o Belém. O cliente, ele estava vendo o negócio como o Belém. Estava nas costas do Belém. Ele tinha que enxergar como marca. E aí a gente fez um trabalho para poder transformar em marca. Então, o maior trabalho, o seu foco você não dá para ter dois preços. De verdade, não dá. Ou você escolhe estar em todas as diárias e os lugares porque você quer acompanhar de perto e é importante, ou você começa a transformar que a marca que tem o valor. O cliente está contratando a marca. Entendeu? E aí você consegue desmamar e sair um pouco dessa linha de frente. Porque você pode até fazer, comigo é 2.000, se for semigo é 1.000. Mas é chato. É chato. Parece para o cliente assim, você está mandando qualquer um. Você está mandando alguém que eu não confio. A gente não fez, a gente estudou. No início a gente falava para os clientes, olha, não tem jeito, o Belém não conseguiu. Ele falou, tem que ir. O cliente me quer, é o meu cliente, eu vou. Mas nós temos que parar com isso. Não sabe, Não, o Belém ainda faz questão de muita coisa, mas porque ele quer e porque é estratégico. E principalmente como relacionamento. Às vezes ele vai, a equipe está trabalhando, mas ele vai para relacionamento com o cliente. Ou a gente manda alguém da nossa equipe. Eu acho que é pegadinha aí, cuidado. Porque se você começar a entrar nisso, você vai desvalorizar o cliente que não te pagou. Ele vai achar que ele pagou, fez um mau negócio. Só pegando o gancho aqui rapidinho, essa questão dele foi porque ontem o Fio falou sobre o valor do Fio e outro falou sem o Fio. É porque o Fio, eu não sei se é a questão de vocês, é porque ele tem a questão da imagem dele, de influência e tudo mais. Né? Marketing para nossa empresa. O nosso marketing para nossa empresa foi muito voltado em nós aparecer para os clientes, porque o João, ele já foi narrador e tudo mais, então ele é muito bom em aparecer. Então a gente aparecia no perfil dos clientes, com isso outros clientes viam nós aparecendo e aí foi procurando. Só que aí atrelou muito a nossa imagem à marca, né? Aí só que atrelou a imagem, você vê, então, se eu aparecesse, fosse o homem da empresa, que é uma coisa estratégica que você querer. Se eu conheço, como eu atendi esse cliente há 10, 20 anos,
eu conheço um pouco mais do que ele vai querer. Então é bom, às vezes é bom eu estar lá, porque eu vou adiantar algum processo. Semana que vem, por exemplo, eu não vou estar lá gravando, mas eu vou estar lá, mas aí a Ana vai representando a empresa. Então, assim, cada caso é um caso, é estudado e tal. Não é que eu quero trabalhar menos ou mais. Assim, diferentes, enfim. Segunda, terça, quarta, são eventos grandes. É uma estratégia, mas eu não vou estar, mas a Ana está, e a Ana já entende estruturalmente o que a empresa entrega e tal. Então a Ana vai estar, a Nicole vai estar. Então é isso. É isso. Se sentir atendido pelo Belém, pela Ana, pela empresa. A marca está ali cuidando bem do projeto, né? Eu acho que esse é o objetivo. Bom dia, Bom dia. parabéns aí pelo conteúdo. Meu nome é Felipe, sou da Búfalo Digital, produtora aqui de Belo Horizonte. A gente tem um perfil de cliente que ele é B2B, né? A gente tenta vender para empresas. É o nosso também, no caso. Exato. E aí tem uma das frentes, né, do comercial nosso, é exatamente relacionamento com a agência. Você até comentou um pouco sobre isso, né, que vocês recebem também até um parceiro aí que traz volume para vocês nesse sentido. Minha pergunta tem alguma estratégia específica para entrar, né, ou você enxerga alguma oportunidade? Como que você faz para enxergar as oportunidades de entradas em agências que você ainda não atende? Porque geralmente esse tipo de perfil, esse tipo de parceiro, né, das agências, eles já têm os parceiros específicos definidos que eles gostam de trabalhar e tudo. Como que a gente talvez consegue cavar uma oportunidade ou traçar uma estratégia comercial para esse tipo de público? Furar esse cartel, né? Isso na nossa área, a gente atende às vezes publicidade, mas a gente faz mais empresarial. Eu acho que vocês fazem um pouco de publicidade também, né? Ou mais publicidade do que a gente faz. O problema é que o cartel está na publicidade ou no cinema. As pessoas, elas querem trabalhar com as pessoas que já estão de confiança há muito tempo. Ou essa pessoa, o fornecedor seu tem que morrer, ou você tem que ser melhor que ele ou mais barato que ele. A grande vantagem é que as empresas estão gostando, precisando e entendendo que dá para investir menos para ter um conteúdo legal. E que o conteúdo, a gente já fala isso depois, o conteúdo hoje ele dura uma rolagem, ele é muito curto, a validade dele é muito pequena. Então as empresas gastavam 500 mil numa campanha publicitária, agora tem 100, 200, 80, 50. E aí que você entra, porque o cara, seu concorrente, às vezes não consegue fazer por 50. Ele vai lá com 2, 3 vans, 200 equipamentos, butterfly, não sei o quê, não sobra dinheiro. Ele pode fazer por um tempo, depois ele quebra. Então as grandes produtoras de publicidade, ou elas estão trabalhando completamente com freelancer, e tem uma demanda ou outra, e aí no nosso modelo de negócio não funciona, porque a gente tem equipe fixa gigante. Eu não quero ter equipe terceirizada e ter só os sócios contratando o Lagartixa, a galera do som, não quero. Eu quero ter uma equipe nossa, com a nossa personalidade. Então precisa ter volume. Para ter volume eu tenho que baixar o ticket médio e atender esse meio do caminho. Então o ponto de quebrar essa barreira é tentar achar a dor do cliente lá atrás. Onde que dói nele? Dói nele demorar talvez 30 dias para ele receber o vídeo. Dói nele chegar numa diária de lá e ter o diretor que não quer opinião. O cliente quer opinar, aquele cara quer estar lá. Pô, você dói nele, isso vai tentar fazer uma produção desse jeito, mostra que vocês trabalham desse jeito. E aí você vai ter um comportamento diferente do que seu concorrente, e aí ele vai talvez chegar em você ali. E os fornecedores são os mesmos. São os mesmos. Então, o que conta? Se os fornecedores são os mesmos, o que conta é o atendimento. É a gestão suas, é a forma que vocês conduzem esse projeto com o cliente. Bom dia, a última Gustavo. aí, só para acabar, boa. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. Incrível, encheu a memória do meu celular aqui, de tanta foto que eu Valeu, tirei. boa. Mas a minha pergunta você falou sobre quando o cliente não está pronto. Como lidar com esse cliente? Provavelmente esse cliente que você falou que às vezes você faz algumas perguntas que ele nem responde aquilo que você perguntou. Como lidar? Você deixa para lá? Tem algum processo após isso? Por exemplo, até o da noiva que você falou também, que às vezes que não é o tomador de decisão. Vou olhar com o meu noivo. Como lidar com esses clientes? Tá, ele não é cliente, tá? Ele é lead. Ele só vai ser seu cliente se ele já está no processo. Lembra o pré-vendas? Só se ele qualificou, ele pode ser o cliente. Ali você tem que nutrir esse cliente. Pode ser você compartilhar conhecimento, direcionar para sua página, mostrar as coisas que já aconteceram, a vantagem de contratar você, a vantagem de ter o seu atendimento. Olha que legal, olha o depoimento dessa pessoa, prova social. Você vai nutrir. Aí ele vai voltar pronto para ser qualificado para avançar. Enquanto isso, ele não está pronto mesmo. E não é você que vai deixar ele pronto. Você pode dar ferramentas para ele transformar, mas a decisão vem dele. Um dia ele acorda e fala,
hoje eu tenho que fechar esse ensaio e eu gostei daquele menino lá. Entendeu? Obrigado. Galera, obrigado. Eu ficaria mais tempo aqui, mas já estourou. Tem aqui minha rede social, se alguém quiser seguir. Eu coloco muita dica de venda lá também, então fiquem à vontade. Obrigado, valeu.